Esse é o nosso terceiro momento síncrono da disciplina Técnicas de Análise Estrutural e Projeto, segunda semana de curso, né? Segunda semana letiva do quadrimestre suplementar 2021-01. Bom, a gente continua com aquele tópico, né? Critérios de falha ou critérios de resistência. E eu preparei aqui um conjunto de 3 exercícios sobre a aplicação do critério de Mohr-Coulomb, tá? Semana passada a gente viu a aplicação sobre o critério da máxima tensão normal. Discutimos um pouquinho, né, também sobre o porquê, né, da necessidade de critérios de falha dentro daquela lógica, né, de um dado material, quando submetido a carregamentos diferentes, se comportam de maneira diferente. E por isso a gente tem essa condição, né, de diferentes critérios de falha. E aí eu abro, né, antes da aplicação, né, dos exercícios que a gente vai fazer sobre o critério de Mohr-Coulomb, eu abro para dúvidas gerais em relação ao conteúdo da primeira semana. Vocês têm alguma colocação, alguma observação, alguma dúvida? Se quiserem acessar lá o slide da aula do momento síncrono de hoje, pode ir lá e deixar, né? Ou se quiser colocar aqui em áudio, e aí eu abro aqui a lousa e a gente tenta discutir esse tópico aí, a dúvida de vocês. Porque como eu falei, eu não vou ter espaço na minha agenda para tirar dúvida de vocês fora desse espaço aqui do momento síncrono. A gente vai utilizar o momento síncrono para tirar dúvida também. Alguma coisa Professor, Oi. eu tenho uma dúvida só em relação à anotação do Dawling, né? E se o senhor vai passar a adotar, porque eu assisti os vídeos recomendados antes para a aula, Uhum. e o Dawling, ele muda o sistema de coordenadas, digamos assim, da angulação para um outro sistema, né? Aí, só para não ficar confuso, o senhor vai utilizar essa mesma mudança de referência dos ângulos ou vai fazer no sistema global também, independentemente de qual for a aplicação? Você fala em que tópico? Ó, no tópico 7. O 7.7, logo no começo, quando ele começa a falar sobre o critério de Mohr-Coulomb, ele muda, né? Ele define antes toda a envoltória de Mohr e tudo. Aí, Sim, como a tá. gente já Então, viu. a gente vai discutir isso hoje. Está um pouco diferente, né? A apresentação Uhum. especificamente desse critério está um pouco diferente do material que eu produzi. É, Especificamente para esse critério, a gente vai adotar a anotação que eu coloquei nas notas de aula e nas aplicações que já existem, né, e que a gente vai fazer hoje. Tá? Na verdade, qual é o caminho da construção lá do critério de Mohr-Coulomb que ele dá? Na verdade, ele dá o critério de Mohr-Coulomb e dá também o critério de Mohr-Coulomb modificado. Né? No nosso caso, a gente nem apresenta essa situação modificada porque a gente, na verdade, fez a separação, né, da envoltória de Mohr pela linearização 1, 2 e 3. Né, o critério dominado pela tensão normal, um critério, né, dominado pela tensão normal e pelo cisalhamento, e o terceiro, que a gente vai começar a ver também nessa semana, que é o critério dominado pela tensão de cisalhamento. No caso lá, realmente, para o critério de Mohr-Coulomb, existe uma diferença de notação. Na verdade, os exercícios que eu vou fazer hoje são do Dawling, só que eu vou utilizar a notação que eu coloquei lá, né, no material que está nos cadernos, né, que eu apresentei. Né. Existe uma pequena diferença entre a apresentação minha e a do Dawling, até em termos de caracterização da tensão equivalente. Né. Eu vou ficar com a minha apresentação, que ele, além do... Vamos dizer assim, para sair, né, da apresentação inicial do critério de Mohr-Coulomb, que ele me dá lá, né, em função dos parâmetros de coesão e ângulo de atrito, para a apresentação final em termos das tensões normais principais, né, na verdade, ele não me dá somente uma apresentação, ele me dá mais de uma apresentação. Por quê? Porque além da linearização que ele faz
para ensaios de tração e compressão, né, via círculo de Moore, ele também me faz para uma situação de limitação ao tal. Né? Na apresentação que eu dei, eu não fiz essa discussão, né? Então a gente vai utilizar a minha apresentação, tá? Só para esse critério. Na verdade, esse critério não faz nem sentido a gente apresentar para vocês da área espacial. Eu coloco porque ele aparece, né, classicamente nos livros didáticos e ele também acaba de alguma forma me ajudando a entender, né, a questão da necessidade do critério de falha, né? Porque na verdade a gente continua hoje ainda com a questão do material frágil, né? A gente aplica um critério para material frágil, só que para material frágil submetido a estados compressivos, né? Tá? Então, realmente, para esse tópico, a gente vai meio que... Claro que toda a discussão que está lá é super interessante, continua válida. É tanto que os slides colaborativos eu peguei todo o material do Dowling, né? As figuras, né? O locus de falha que ele desenha, ok. É tanto que quando eu faço os exercícios, as respostas, né? Elas não batem, vamos dizer assim, com as respostas que o livro do Dowling me apresenta, mas chega muito próximo, né? Por conta da diferença da apresentação, porque aqui eu utilizo uma apresentação, né, do critério de falha, e lá a gente vê que não é só uma apresentação, tá? Sim, Kelvin, mas cuidado, né? No final, ele começa da mesma forma, ele me dá, né, o critério de falha em função de sigma e de tal, mas no final, como qualquer critério de falha, é mais interessante você sair de uma condição de ter o critério de falha escrito em termos de sigma x tal xy, né? Ou seja, ter uma dependência do sistema de coordenada e vai para a apresentação em termos de tensão principal, que é a última passagem que eu faço também. Ele tem essa passagem também, só que se vocês observarem lá, é um pouco diferente do que a gente apresenta no material, mas tem uma similaridade, né? Tem a questão do ângulo de a coesão, o ângulo de atrito, né? Simplesmente a mesma função linear para fazer a caracterização do critério, só que ele não parte da discussão que a gente fez, né? Que a gente fez a partir da linearização da envoltória de Moore, né? Enxergando ali a reta 2, né? Ele não faz isso, ele aparece com a função linear. Aí, o que é que acontece? Aí eu trago para vocês o porquê que ele parte da função linear. Se você juntar o que a gente comentou, bom, é a função linear porque justamente, né, ele vem ali da condição da linearização da envoltória de Moore dentro daquela lógica de um material que vai ter a limitação governada pelo tal e pelo sigma. Não somente pelo sigma e não somente pelo tal. Tá? Para esse ponto. Alguém quer fazer mais alguma observação em relação a essa? Já leu o capítulo inteiro, então, todo, né, Kelvin? Então já está bem adiantado. Deixa eu... Ela é bem didático, não é? É gostoso de ler o livro, né, dele, porque o livro... ele é bem didático e, na verdade, né, os exemplos também eles são bem associados à condição que a gente aplica também no dia a dia, né, na situação de projeto, né, como foi a situação que a gente comentou no momento síncrono passado. Né, como é que você vai analisar uma fuselagem, que é um tubo de parede fina reforçado, pressurizado, né, com carregamento geral, se você não tem ideia da sua cabeça de como é a distribuição de tensão para um tubo, né, de parede fina sem reforço, né, pressurizado sem reforço. É bem complicado, né? Então, querendo ou não, esses exemplos eles têm um viés também, né? Não é um exemplo muito descontextualizado da aplicação que vocês vão vivenciar aí no dia a dia, né, da atuação profissional de vocês. Mas como eu falei, apesar do critério de Moore-Kolbe não fazer muito sentido para a engenharia de vocês, é interessante
a gente apresentar porque vocês conseguem, na verdade, amadurecer essa ideia da necessidade do critério de falha, né? Do porquê da necessidade de de critérios de falha, né? Dentro do que a gente já abordou, né? E outra coisa importante, né? O nosso curso, ele leva em conta a continuidade do meio, esses critérios de falha, né, não levam em conta a presença de trinca, né? Isso aí é uma outra história do nosso curso que a gente vai contar já já, cenas dos próximos capítulos, né? Então a gente consegue enxergar nessa situação de material, né, contínuo, a falha sendo governada pela fratura ou pelo escoamento, né? Alguém quer colocar mais alguma coisa em relação aos exercícios do momento síncrono, em relação aos exercícios que estão colocados no material? Ou podemos partir para as aplicações? Então, como ninguém se manifestou, vou aqui para as aplicações, tá? Então, vamos lá. Vamos amadurecer mais um pouquinho em relação a esse tópico, dentro do que eu comentei, não é? A gente vai fazer, eu acho que esse é o exemplo 3, né, dos momentos síncronos. Então, deixa eu colocar aqui. Esse é o exemplo 3. Exemplo 3. Então, a gente precisa ter muito cuidado nesses exemplos, na aplicação desses critérios, porque justamente a gente precisa saber onde a gente está pisando. No livro do Dollin fica fácil, porque ele apresenta os exemplos associados às seções. Então, você sabe que aquele exemplo está associado, né, a um dado critério. Mas, numa situação geral, né, onde ele vai dar informações, você tem que enxergar, né, se o material é frágil ou se ele é dúctil. Tá? Se o estado tensional ele é dominantemente trativo ou compressivo. Né? Por exemplo, se o material é frágil e o estado de tensão principal é predominantemente trativo, eu não vou aplicar esse critério. Né? Eu não vou aplicar o critério de Mohr-Coulomb. Eu não vou aplicar o critério de Tresca, que a gente vai ver no próximo momento síncrono. Eu não vou aplicar o critério de von Mises. Não posso, porque é um material frágil com estado tensional predominantemente trativo, então eu vou aplicar o critério que a gente viu no momento síncrono da semana passada, o critério da máxima tensão normal. Tá? O material é frágil e o estado de tensão é predominantemente compressivo, então a gente aplica o critério de Mohr-Coulomb. A gente já viu que o critério da máxima tensão normal, dentro do que a gente apresentou, ele não consegue, né, na verdade, apontar para qualquer coisa relacionada a um estado compressivo, né? Porque a reta, né, que aproxima, que lineariza o critério, é a reta 1, que é uma reta paralelo ao eixo do tal, né? Ó. Ao invés de eu estar falando, eu posso estar desenhando aqui, né, Wesley? Então, é uma reta, né, tal, sigma, é uma reta paralela ao tal, né, do lado positivo. Então, se eu tenho um estado aqui, né, um estado compressivo, né, que me gera esse círculo de Mohr, representando aqui todo o estado de tensão, né, em um dado ponto de um dado componente estrutural, eu não, né, ele não vai conseguir me falar nada em relação à lógica desse critério aqui. Não tem como, tá? Então, vamos lá. Então, deixa eu copiar aqui o enunciado. Então, opa, vamos lá. Faz o seguinte, para a pessoa que vai ver e ficar no caderno, né, para ela não perder essa informação, eu copio o enunciado aqui embaixo, não tem problema nenhum. Tá? Então, vamos lá. Um bloco de concreto Então, ó, concreto eu já sei que é um material frágil, né? Descrito na tabela 7.1 do livro didático, né, que é o livro do Dollin, descrito. Veja que eu pego um exercício do Dollin, do livro didático.
é carregado com uma pressão P. Aplicada por todos os lados e uma tensão de cisalhamento e uma tensão cisalhante, uma tensão de cisalhamento de tal XY 30 MPa. Então, o estado tensional é basicamente esse daqui, ó, no ponto. Eu tenho P, P, P. Claro que eu vou ter também P, né? Eu vou ter P aqui, né? P, deixa eu colocar aqui. Esse aqui eu consigo ver, né? Ainda a flechinha, né? P, né? Para eu estar equilibrado. Aqui é como se fosse um ponto, eu estou colocando o estado tensional, né? E aí, se eu colocar um sistema aqui de coordenada x, y e z, já já a gente vai construir o estado tensional que eu tenho aí nesse problema. E aí eu vou ter que mudar, né? Se eu coloquei o tal xy, eu vou ter que mudar aqui o sistema de coordenada. Então, vou colocar assim, ó. Vou colocar x, y e z, tá? Então, aqui, aí funciona, né? Aqui, aí fica o tal... Não, não é, né? Não, o x tem que vir para cima. E tava certo. Tava certo. Não tem problema nenhum, é isso mesmo. Não tem problema. X, Y, Z. Porque o que é que acontece, né? Na verdade, o que é que acontece? Essa vai ser a sigma Y, tá? E esse aqui vai ser o tal, né? A primeira letra, né, poderia ser o Y, né? Mas o tal YX é igual ao tal XY. Ele segue a direção normal, né? E o outro índice, que seria o X, segue a direção X. Então, tá tudo bem. Pode ser essa anotação aqui, tá? Então, tal XY. E aí ele me dá dois elementos aqui, né? Duas perguntas. O item A, o bloco, né? O bloco de concreto. Irá fraturar. Irá fraturar. Se P é igual a 40 MPa, e o item B, ele pergunta, item B, qual é o menor valor de P? Qual o menor valor de P de forma que o bloco
não frature. Ah, perfeito. Então, você teria que ir lá no livro, buscar a propriedade do material, que eu vou colocar aqui, não é? A propriedade do material do bloco de concreto, né? Descrito lá é o sigma último de tração valendo 1,7 MPa e o sigma último de compressão valendo 45,3 MPa. Veja que é um material, né, frágil, cuja resistência à compressão é muito maior que a resistência à tração, que tem, né, toda a lógica associada ao critério de Mohr-Coulomb, né, que é um critério, né, justamente aplicado a materiais frágeis com estado, né, com estado de tensão, né, compressivo predominantemente, né? Veja que o critério de Mohr-Coulomb ele é resultado da linearização da envoltória de Mohr, né, para aquela situação, né, governado pela curva 2, né, da linearização das envoltórias de Mohr. E ele vai ser representado aqui, ó, ele vai ser representado aqui por aquela apresentação que eu dei, né, em um dos vídeos do nosso curso, que é a apresentação em termos das tensões principais. Então, o critério de Mohr-Coulomb, definido lá no nosso material, ele tem a seguinte apresentação. Ele tem essa apresentação aqui. M é uma constante, já vou definir, vezes sigma 1 sobre o módulo, né, do que eu chamo do sigma C, que é a propriedade do material, né, que é a tensão última à compressão, que é aquela que eu dei, né, o sigma UC. Simplesmente aqui eu não estou colocando U, tá? Menos o sigma 3, a tensão principal normal 3, né, sobre o sigma C, o módulo do sigma C, menor ou igual a 1, tá? E onde o M, né, é igual ao sigma, o módulo do sigma C sobre o módulo, sobre o sigma T, né, onde o sigma T é a tensão última de compressão. Na verdade, para esse problema daqui, como a gente já tem o sigma C e o sigma T que vale, respectivamente, menos 45,3 e 1,7, o nosso M aqui, ó, ele pode ser calculado já. Então, é 45,3 sobre 1,7, isso daqui vai me dar 26,647. O item A do meu problema, ele me pergunta, né, na verdade, né, se o bloco irá fraturar para o P 40 MPa. O primeiro passo aqui que a gente precisa fazer para aplicar o critério é justamente definir o estado tensional no ponto, buscar, né, o sigma 1, o sigma 2 e o sigma 3 desse estado tensional, pegar o sigma 1 e sigma 3, vir aqui no critério de falha e observar, né? Se isso daqui for menor que 1, não existe, né, falha. Se for maior que 1, existe a falha. Então vamos lá, para esse problema, né, do sistema de coordenada que a gente deu, o nosso estado tensional é esse daqui, ó, sigma x menos 40 MPa, sigma y vale menos 40 MPa, sigma z vale menos 40 MPa e tal xy vale 30 MPa. Cuidado que o tal também tem sinal. E nesse caso, o sinal do tal é positivo, dentro da convenção de sinal que já foi apresentado para vocês lá em mecânica dos sólidos, por exemplo. Então, qual é a sinal do sigma? A sinal do sigma é tensão de tração positivo, compressão negativa. E a do tal? Bom, a do tal é a seguinte, né? Se o sigma, né, ele segue o sentido positivo do x, né, no caso de tração, o tal também, para ser positivo, ele segue a direção do sistema XY, né, do eixo de coordenadas XYZ. Aqui, né, o positivo de Y é para cima, de tensão normal. Então, o tal positivo aqui, ele tem que seguir o positivo de X.
tá? Então, nesse caso aqui, o tal xy, ele é o positivo. Isso você possivelmente aprendeu no bidimensional, né? Que é esse caso daqui, né? Ó, o x e o y. Como é que a gente dá o sinal do tal? Eu tenho aqui o sigma x, o positivo do tal aqui, ó, é esse daqui, porque se o positivo de x ele segue aqui, né, o sentido positivo do x, o tal positivo ele tem que seguir também o sentido positivo do sistema de coordenada aqui, y. Aqui funciona da mesma forma, ó, né, veja, o tal positivo aqui é o contrário, né, é o contrário do x, então o positivo aqui do tal é o contrário de y. Na verdade, quando a gente define esse sentido aqui do tal, do ponto, o restante está definido. Ó. Veja que isso daqui é positivo de tal, tá? Mas isso é só a notação que você aprendeu lá em mecânica de sólidos que eu estou reforçando aqui. Veja que eu tenho que colocar sinal, porque se eu não colocar o sinal, tudo que eu vou encontrar aqui, né, vai sair com problema. O tal xz e o tal yz, nesse caso aí, vale zero, é o estado tensional que foi apresentado para o carregamento. E aí eu sigo com aquela lógica lá de calcular os invariantes. Então, é um problema tridimensional, eu vou calcular os invariantes, tá? Então, o primeiro invariante de tensão, ele é o I1, ele vai ser o sigma x mais o sigma y mais o sigma z, isso daqui vale menos 40 vezes 3, isso daqui é menos 120 MPa. O segundo invariante, que é o I2, ele é o sigma x vezes o sigma y, mais o sigma y vezes o sigma z, mais o sigma z vezes o sigma x, menos tal xy ao quadrado, menos tal yz ao quadrado, menos tal zx ao quadrado. Isso daqui vai me dar menos 40 vezes menos 40, menos 40 vezes menos 40, menos 40 vezes menos 40, deixa eu colocar uns parênteses aqui para não confundir, né? Então, aqui, aí, deixa eu, então, apagar aqui, menos 40 vezes menos 40, mais menos 40 vezes menos 40, mais menos 40 vezes menos 40, depois menos 30 ao quadrado, menos 0 ao quadrado, menos 0 ao quadrado, isso daqui vai me dar 3.900 MPa. E, finalmente, eu tenho o último invariante, que é o I3, que ele vai ser sigma x, sigma y, sigma z, menos sigma x, sigma x, tal yz ao quadrado, menos sigma y, tal zx ao quadrado, menos sigma z, tal xy ao quadrado, mais, colocar aqui, mais 2 vezes tal xy, tal xz e tal yz. Isso daqui vai ser igual a menos 40 vezes menos 40 vezes menos 40, depois menos 40 vezes 30 ao quadrado, e o restante é tudo zero. Aí eu tenho aqui o terceiro invariante valendo menos 28.000 MPa. Perfeito. Com isso, eu tenho o polinômio característico, e aí eu consigo calcular as tensões principais desse estado tensional tridimensional. Então, o polinômio característico ele vai ser sigma i ao cubo menos o primeiro invariante vezes sigma i ao quadrado,
mais o segundo invariante vezes sigma i, menos o terceiro invariante igual a zero. Eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro invariantes, então eu consigo finalmente calcular as 3 raízes desse polinômio cúbico. Dentro do que a gente, eu acho que comentou, né? Eu acho que foi até uma pergunta do Kelvin, né? Isso daqui me representa um problema de alto valor e alto vetor, o que a gente está fazendo é determinar os autovalores. Os autovetores são as direções, que a gente não está preocupado aqui. Então, calculando as raízes desse polinômio cúbico, eu vou ter, e já ordenando, né, na maior, que é menos 10 MPa, na intermediária, que é menos 40 MPa, e na menor, que vale sigma 3 menos 70 MPa. Ó, cuidado, eu preciso olhar isso. Veja que o meu problema, o estado, o material é frágil, e olha o estado aqui de tensão. Tem tensão normal, principal aqui, trativa, que supera em módulo a maior compressiva? Não. Eu não posso aplicar, né, lá a questão do critério de falha da máxima tensão normal, representada pela linearização dado pela reta 1. Não tem como. Não tem como, né? Que é critério de Mohr-Coulomb. Então, vamos lá. Então, nesse sentido agora, para eu aplicar o critério de Mohr-Coulomb, é o M, né, sigma 1, que eu acabei de encontrar, sobre o módulo da limitação. Isso daqui, né, é o sigma último de compressão que a gente obteve lá da propriedade do material. Porque justamente essa apresentação final que a gente deu foi sair do critério de Mohr-Coulomb com a apresentação em termos do ângulo de atrito e da coesão para uma apresentação onde a gente tivesse as propriedades do material, né, dadas por um ensaio, né, uniaxial de tração e compressão, e as tensões principais. O que eu acho que o livro do Dollin faz é, além dessa situação, ele colocar uma outra situação onde ele também caracteriza uma apresentação do critério para uma situação de ensaio ao cisalhamento puro. Tá? Menor ou igual a 1. Então, como a gente já tem todos os valores, né, o M é 26,47, 26,647, vezes menos 10, que é o sigma 1, sobre o módulo da tensão última, que é 45,3, mais 70, porque é menos 70 menos o menos da expressão, tá, ó, dividido por 45,3 menor que 1. Então, isso daqui me dá menos 4,337. Isso daqui é menor que 1. Então, não fratura. Não existe a falha. Não fratura. Tá? Vamos só relembrar o item B. O que é que ele pediu, o item B. Qual o menor valor de P, de forma que o bloco agora não frature. Ele quer saber qual é o menor valor de P, de forma que o bloco não frature. Então, o que é que acontece? Olha só, a gente vai buscar, né, observar aqui esses invariantes, para que a gente coloque esses invariantes em função de P, né, e tente escrever aqui né, que seria, vamos dizer assim, a primeira saída, né? Vou colocar aqui o item B. A primeira saída, né, pensando em resolver essa questão, era pensar e escrever os invariantes em termos de P. Se você pegar os invariantes passados, você vai ver que ele vai ter essa apresentação aqui, ó, 3P ao quadrado menos 900 e 3 menos P ao cubo mais 336. Isso, 36.000. Só que aí eu fico com um problema no sentido de resolver aqui o polinômio cúbico, né? Que eu vou ficar, né, com uma situação aí
né, difícil de enxergar, né, para caracterizar aí as tensões principais em função de P. Ou seja, resolver esse polinômio aí para a situação de P. A situação com o P como incógnita. Então, o que eu recomendo, quando você tiver esse tipo de problema, é ao invés de pensar, né, em analisar o mesmo em relação a essa situação aqui, que a gente vem apresentando no curso, é pensar esse problema, e eu acho que eu comento em algum lugar aí, esse problema tridimensional como 3 casos planos, né, que você consegue também resolver igualzinho. Veja, o que a gente acabou de resolver lá no item A, eu poderia adotar essa estratégia daqui de 3 casos planos e resolver. Tá? Então vamos lá, eu vou pegar os 3 casos. Eu vou pegar o plano XY, desenhar ele aqui. Então no plano XY, o meu ponto, ele vai ter, né, a tensão aqui que me provoca aqui o P, né, o valor de P aqui, a carga que me provoca o valor de P, e eu tenho o tal XY dado. Eu tenho P aqui também, né? P e P, nesse estado tensional. Então, tal XY aqui vale... Opa! Tal XY vale 30 MPa. Então, nesse caso aqui, eu vou ter sigma x valendo menos P, sigma y valendo menos P, e o tal xy valendo 30 MPa. Perfeito. E aí eu vou ter que recuperar aquelas expressões lá de mecânica dos sólidos para calcular aí quem é sigma 1 e quem é sigma 2. Então, lá de mecânica dos sólidos, eu sei que o sigma 1 é sempre quem? O centro mais o raio da circunferência de mol. Ora, o centro é sempre a tensão média, está aqui. E o raio, ele vai ser dado por essa raiz quadrada daqui. Isso sai geometricamente, tá? Não é porque eu sou bom de decorar a fórmula, não. Mas quem lembra de mecânica dos sólidos sabe que essa expressão aqui, ela sai geometricamente do círculo de mol. E lá no material eu até apresento. Então, eu tenho aqui que para esse caso aqui, o sigma 1 vai ser menos P mais 30, e eu sei que o sigma 2 é essa expressão aqui, né, com um menos aqui no lugar de mais. Então, vai ser menos P menos 30. Perfeito. Vou guardar aqui essas expressões, né, para esse caso aqui. Agora, eu vou para o plano XZ. Para o plano XZ, deixa eu escolher uma outra aqui, cor. Para o plano XZ, qual é o estado tensional que eu tenho? É só o estado de compressão. Então, P, P, P. Como eu não tenho tensão de cisalhamento aqui, eu já sei que o sigma 1, para esse caso, é o próprio menos P, e o sigma 2 é o menos P, ou seja, é um estado hidrostático compressivo de tensão. E para o Y, e para o plano YZ, é a mesma coisa, né? P, P, P e P. Então, como eu não tenho cisalhamento, eu já sei que esse estado aqui já é o principal, eu sei quem o sigma 1 vale menos P e o sigma 2 vale menos P. Ah, professor, mas quem vai ser o sigma 1, o sigma 2 e o sigma 3, né, do estado tridimensional a partir da análise, né, desses 3 casos planos? O sigma 1 é o maior de todos os sigma 1 e sigma 2 que eu calculei. É o maior de todos os sigma 1 que eu calculei para os 3 casos. O sigma 3 vai ser o menor do sigma 2 dos 3 casos. E o sigma 2, como é que eu consigo determinar? A partir, né, da invariância do estado tensional. Eu sei, ó,
que o sigma 1, sigma 2, sigma 3 tem que ser igual ao sigma x mais sigma y mais o sigma z do estado, né, tridimensional de tensão que foi dado. Então, nesse caso aqui, o sigma 1, o maior deles, é o menos P mais 30. E o sigma 3, o menor dele, é o menos P menos 30. Como eu sei, né, como eu sei que sigma 1, sigma 2 mais sigma 3 tem que ser igual a sigma x mais sigma y mais sigma z, que vale menos P menos P menos P, o sigma 2 aqui, obrigatoriamente, tem que ser menos P. É assim que eu consigo descobrir o sigma 2 a partir desse problema. Veja que isso daqui, né, ou seja, essa apresentação de solução é bem mais fácil do que eu trabalhar com essa situação aqui, ó. Mas, se você quiser, aí você pode tentar. Vai chegar na mesma solução. Professor, eu poderia ter feito isso para esse problema, ao invés de utilizar, né, essa questão aqui dos invariantes, fazer uma análise de 3 casos planos para encontrar esses três, né, essas 3 tensões normais do problema tridimensional? Sim. Agora, não esqueça de avaliar essa situação daqui, senão você não consegue estabelecer quem é o sigma intermediário. No nosso caso aqui, não faz muito sentido descobrir o sigma intermediário, porque o critério de falha ele está associado simplesmente ao sigma 1 e ao sigma 3. Então, colocando agora no critério de falha, né, o que ele me pede é justamente, veja que é um estado compressivo, né, como a gente já sabia, o estado de tensão normal principal compressivo. Eu vou agora replicar o critério de falha aqui e calcular, né, o P, né, para essa situação que ele pede, né? Então, menos P mais 30 sobre 45,3, aqui já é o critério, tá? Dentro do que foi já mostrado lá, né? Deixa eu recuperar aqui, ó. Estou só aplicando aqui o critério, né, para essa situação em termos de P. E aqui eu estou igualando a 1, né, porque quando for igual a 1 eu sei que vai falhar. Então, resolvendo aí essas continhas, se eu não errei aí as contas, aí vocês conferem depois, 799,41 mais o P mais o 30 igual a 45,3. Isso daqui vai me dar um P de 30,57 MPa. Ah, professor, deu positivo a tração. Não, criatura, não tem nada a ver isso. Pelo amor de Jesus Cristo, não me traz essas questões que vêm lá desde treliça. Gente, eu estou assumindo o que aqui? O P já é compressivo, né? Eu já estipulei o sinal dele aqui. Né? E aí ele vai sair realmente com um valor positivo aqui, confirmando aquilo que fisicamente é apresentado. Não tem nada a ver, né, que tem que dar... Não. Tá? É a mesma coisa lá do que a gente mostra lá, tração e compressão em treliça. Você assumiu lá que o esforço interno era de tração. Se a conta deu negativa, ele muda o que você assumiu. Né? Se você tivesse assumido compressivo, ele vai te dar positivo. Né? Assumindo... Não quer dizer que o positivo é tração, tá? Então, muito cuidado. Perfeito? Algum questionamento sobre esse problema? Aí tem que ser no áudio, porque eu não estou vendo vocês aí debatendo no chat. Kelvin pode ser o porta-voz. Vamos para o exemplo 4. Qualquer coisa a gente pode discutir depois desse exemplo aqui. Vamos lá. Ó. Um bloco de argamassa mais uma aplicação do critério de Mohr-Coulomb. Um bloco de argamassa descrito na tabela
7,1 do livro didático. É carregado aqui eu estou copiando o que o livro me apresentou, tá? Porque eu não quero destruir o que a obra colocou. Mas, na verdade, não é carregado, né? Não é carregado com atenção. Na verdade, aplica-se um carregamento que gera essa tensão. Carregado, mas eu vou deixar do jeito que foi traduzido lá. Muitas vezes é um erro de tradução. Carregado com atenção, de cisalhamento, né? No livro, algumas vezes ele não fala tensão de cisalhamento, ele fala tensão de corte. É possivelmente a pessoa que fez a tradução. Tal xy igual a 1 MPa. Com I sigma z. E um sigma z como mostra a figura. Então, o que a gente tem aí no ponto mais crítico, né, é esse estado de tensão tridimensional. Ele vai ter o tal xy aqui, tal xy, e ele vai ter o sigma z aqui. Tá? Então, é como se fosse x, y e z. Então, qual é a pergunta? Ou as perguntas. A. Qual é o fator de segurança contra a fatura se sigma z é igual a 0 MPa. Aí depois ele me pergunta, item B, qual é o fator de segurança contra a fratura se sigma z é igual a menos 15 MPa. Olha só. Então, vamos lá. Nesse caso, o que é que acontece? Tem o item C. Não coloquei. Item C. Para o fator de segurança não ser para o fator de segurança não ser menor que 2,5, qual seria a tensão compressiva sigma z mais severa? Que poderia ser aplicada. Pergunta. Para o item A, né, no caso, né, sigma z igual a 0. Esse estado tensional, ele tem... Opa, deixa eu tirar aqui. Sigma z igual a 0. Esse estado tensional tem qual denominação?
ele é um estado do quê? A gente já comentou isso daqui no curso. Eu só tenho cisalhamento. Ele é o quê? Estão respondendo no chat? Cisalhamento puro, gente. Se ele é cisalhamento puro, pelo círculo de Mohr, isso aqui é dado do material, tá? Esse é o dado do material. No caso do item A, se ele é cisalhamento puro, eu já sei que o círculo de Mohr ele vai ser representado, né, pelo centro na origem e o valor, né, da principal maior e da principal menor é o mesmo valor da tensão de cisalhamento, que nesse caso o problema é 1 MPa positivo e menos 1, né, aqui. Então, mas se você quiser, né, se você quiser, né, você pode calcular o estado tensional utilizando os invariantes. Por exemplo, né, nesse caso aqui, o sigma z ele vale 0, o sigma x ele vale 0 para esse estado tensional, né? O sigma y ele vale 0, e aí eu vou ter os estados, ou os invariantes, o I1 0, o I2 valendo menos 1 e o I3 valendo 0, você vai escrever o polinômio cúbico, né? Sigma 1, sigma i ao cubo menos sigma i igual a 0, e aí você vai ter, né, as três raízes aqui definidas. Isso daqui igual a 0, eu vou ter as três raízes aqui, né, mais ou menos 1 e 0. Então, nesse problema daqui, né, do item A, eu sei, ou pelo círculo de Mohr que eu acabei de desenhar, ou, né, calculando as raízes pelo polinômio cúbico, eu vou ter o sigma 1 valendo 1, o sigma 2 vale 0 e o sigma 3 vale menos 1. Cuidado, que eu não posso simplesmente ir... o momento síncrono de hoje é sobre o critério de Mohr-Coulomb, o professor trouxe um problema do Dohlen, não, mas veja, esse estado tensional aqui, veja que a tensão normal principal dele, né, a sigma 1, é da mesma ordem de grandeza da compressiva. Então eu não posso assumir que esse problema ele vai ser representado aqui, né, vai ser analisado pela linearização representado pela linearização da envoltória de Mohr representado pela reta 2. Não, é pela reta 1. Então, no caso aqui, né, o fator de segurança contra a fratura, ele vai ser dado, né, a partir do quê? Quem vai ser minha tensão equivalente aqui? A tensão equivalente do critério da máxima tensão normal é o sigma 1, né, que vale 1. E no caso aqui, né, o fator de segurança aqui, né, o fator de segurança, ele vai ser quem? Né? É o limitante, né, que é o limitante do material, né, que é 2,8, sobre o atuante, que é 1. Então, na verdade, aqui, né, o fator de segurança desse problema, ele é dado pelo critério da máxima tensão normal, aqui direto, 2,8. Tá? Por conta dessa análise que a gente fez aqui, ó, né, em relação à dominância, né, do estado tensional. Eu não estou vendo que existe uma dominância do estado compressivo para aplicar o critério de Mohr-Coulomb como a gente fez no exercício passado. Então, já no item B, o item B ele fala o seguinte: qual é o fator de segurança contra a fratura se o sigma z, né, se no caso o sigma z, ele vale menos 15 MPa. Então, nesse caso agora, vamos calcular novamente as coisas, né? Nesse caso aqui, para o sigma z valendo menos 15 MPa, eu vou ter que o I1, né, o I1 vai valer menos 15, o invariante 1. O I2 vale menos 1.
E o invariante 3 vale 15 MPa. E aí eu calculo agora o meu polinômio cúbico, as raízes do meu polinômio cúbico, para encontrar o sigma 1, sigma 2 e sigma 3 desse problema. Então, tenho aqui mais 15 sigma i ao quadrado menos sigma i menos 15 igual a 0. E aí eu tenho, né, sigma 1 vale 1 MPa, sigma 2 vale menos 1 MPa, e o sigma 3 vale menos 15 MPa. Opa, aqui é uma outra situação. Veja aqui, a máxima tensão normal vale 1 e a máxima tensão... E o sigma 3, né, que é a menor tensão aqui, principal, é compressiva e em módulo é muito maior que a primeira. Então, realmente aqui, ela é dominado pela reta, né, 2, né, dominado, vou colocar aqui, ó, dominado pela reta número 2. Aí sim, aqui eu aplico o critério de Mohr-Coulomb que a gente já conhece, né, que é o M sigma 1 sobre o módulo da tensão última de compressão, menos sigma 3 sobre o módulo da tensão última de compressão, isso daqui menor ou igual a 1, onde o M é o módulo da tensão última de compressão sobre o módulo da tensão última de tração. Então, para essas duas propriedades aqui que foram dadas, o M aqui vale 11,357 e para esse problema a gente já tem quem é o sigma 1 e sigma 3, a gente consegue aplicar esse critério daqui facilmente. Então, eu vou ter aqui 11,357 vezes 1 sobre 31,8 mais 15 sobre 31,8, isso daqui menor ou igual a 1. Qual é a situação, né, que eu estou aqui para o critério? Veja que na situação, né, anterior, o fator de segurança, né, eu apliquei a partir da razão entre, né, a tensão, o limitante, né, sobre a tensão equivalente, que nesse caso aqui foi a tensão principal maior, né, que é a do critério de falha. No nosso caso aqui, eu estou enxergando aqui a limitação, né, por 1, né, a limitação aqui por 1 do critério de falha, e a equivalente dado por isso. Então, eu estou calculando, né, para essa situação aqui da apresentação que eu dei do critério de Mohr-Coulomb, o fator de segurança pelo inverso desse valor aqui, né, que tá me dando isso daqui. Na verdade, assim, seria no caso, né, o limitante 1 sobre o valor atuante representado por esse elemento daqui, que é a tensão, vamos dizer assim, equivalente do critério de Mohr-Coulomb. Então, esse parâmetro aqui, ele me deu 0,82869, menor ou igual a 1, não falharia, né? Não falha. Ou seja, eu pego esse valor e inverto, eu tenho um fator de segurança aqui de 1,21. Aí, o que é que acontece? Pelo livro do Döhlen, a primeira bate, né, o item A ele bate, o 2,8, porque é direto. E no livro do Döhlen, a resposta dele é 1,893, a nossa não está dando, a gente está dando 1,21 porque ele utiliza, né, uma outra condição, uma outra sistemática. Tá? Em termos dessa representação aqui, a gente não consegue, pela apresentação do Döhlen, a gente não consegue aplicar o critério de Mohr-Coulomb utilizando uma única expressão como a gente está dando aqui.
né? Ele tem lá mais de uma expressão para fazer análise lá, né? Tá tudo bem? Eu não quero, na verdade, entrar em muito detalhe em relação, porque o que acontece, vocês, né, na Aero nem aplicam esse critério, né? É como eu estou apresentando ele por conta, né, da didática de você entender, né, o porquê da necessidade do critério de falha, no sentido da gente pegar e analisar um material frágil, né, tanto submetido a um domínio de tração como um domínio de compressão. Porque o que acontece? Pode ser que você esteja lá, sei lá, fazendo uma prova, alguma coisa, e aí você pega um problema, né, e fala que é material frágil, né, e aí o estado que aparece é completamente compressivo. Né, você não vai analisá-lo pelo domínio da reta 1, né, é por esse critério aqui de Mohr-Coulomb. Né, possivelmente ele deve dar lá os parâmetros e dar alguma coisa para que você possa analisar, né? Você não vai lembrar de todas essas expressões. E o item C, ele me pede aqui, né? Para o fator de segurança não ser menor que 2,5, qual seria a tensão compressiva, né? Sigma Z mais severa. Então, como foi que eu construí, né, a solução desse item? Eu peguei aqui o critério e ao invés de colocar, né, eu peguei o critério, né, que é o M, né, o sigma 1 sobre o módulo do sigma último compressivo menos o sigma 3 sobre o módulo, né, da tensão última compressiva, ao invés de ser menor ou igual a 1, né, eu vou colocar o igual, né, a 0,4, né, que seria o inverso de 0,4, foi isso, não, 0,4, né, que é o 2,5, tá? Para justamente a gente já ter, ao invés de, né, o inverso de 0,4, 2,5. Para ao invés de a gente trabalhar com 1, né, a gente trabalha com uma segurança de 2,5 sendo representada aqui por 0,4. E aí a gente continua com a mesma lógica lá, né, do que a gente apresentou no final do problema, né, do exemplo 3 que a gente apresentou aqui. Agora ele coloca o sigma z aí como o sigma z como incógnita, né? Ou seja, a gente de alguma forma vai ter que envolver o sigma z com as tensões principais, sigma 1 e sigma 3. Então eu não vou fazer isso pelo polinômio, eu vou fazer isso pela análise dos três problemas planos. Então, no primeiro problema plano, que é o problema associado ao plano XY, eu vou ter só tensão de cisalhamento, né? Eu só vou ter o tal XY que vale 1. Então, aqui é cisalhamento puro, eu já sei que o sigma 1 aqui vale 1 e o sigma 2 aqui vale menos 1. MPa dentro do que a gente já discutiu aí no material do curso. O plano XZ, ele só vai ter a tensão normal compressiva na direção Z, né, que é o sigma Z aqui, sigma Z aqui. Nesse caso aqui é um estado, né, uniaxial de compressão. Para esse problema eu sei que o sigma 1 ele vai valer 0 e o sigma 2 ele vai valer menos sigma Z. E no caso do sistema YZ, também é a mesma coisa, é um estado de tensão uniaxial compressiva, e para esse problema eu sei que o sigma 1 ele vale 0 e que o sigma 2 ele vale também menos o valor lá do sigma z. E aí, como eu falei, são três casos planos e eu preciso, a partir da análise desses três casos planos, descobrir quem é sigma 1 e sigma 2 e sigma 3 do problema tridimensional. O maior de todos, sigma 1, aqui dos três casos, é o sigma 1 do problema tridimensional. Então, eu sei que é o 1. Né? O que é que acontece aqui? Aí eu vou ter que buscar, né, a partir da invariância do estado tensional, quem é o sigma 2
aí, né? Sigma 1 mais sigma 2 mais sigma 3. Então, no caso aqui, o sigma 2 ou o sigma 3, possivelmente não, ele vai ser, né? Ele vai ser o maior em módulo compressível, né? Ou o menor valor, né? Então aqui eu tenho, né, o menos sigma z, e pela invariância aqui, né? E o sigma 3 vai ser o menos sigma z, e pela invariância, né, o sigma 2 ele vale o menos 1, né? O menos 1. Tá? Porque aqui não tem como, né? Porque no estado tensional original o sigma x vale 0, o sigma y vale 0, então só pode ser, né? O sigma 2 só pode ser o menos 1, né? Para isso daqui zerar e eu ter efetivamente o sigma 3 aqui valendo o sigma z. Na verdade eu tenho até que tirar, né, esse sinal, né? Na verdade, ele vai sair compressivo, né? Deixa eu colocar aqui, isso aqui é o valor dele, né? Então vou colocar o sinal, tá? Ou eu poderia colocar, porque aí tá, vai sair negativo lá, vamos ver. Aqui o sigma 2, ele... Aqui o que é que acontece? Vamos só entender, né? Na verdade, aqui eu vou ter um valor em módulo de sigma z, não é? Que quando eu coloco aqui no sigma 3, né? O estado tensional dele, né, na verdade, é isso mesmo. Vem um menos aqui, então vamos voltar, né? É o menos, é como se eu tivesse 3 aqui, seria menos 3 mesmo, tá? Então, sigma z, aqui, deixa eu voltar, isso mesmo, menos. É porque esse valor aqui de sigma z, quando você coloca menos 1 e menos 1, vai aparecer sigma 3 igual ao mais sigma z. Não, mas esse valor daqui, do sigma z que está aparecendo aqui no invariante, é um valor negativo que apresenta, que eu já estou colocando aqui. Tudo bem? É um valor negativo, não é, que é apresentado do estado tensional. Perfeito. Com as tensões principais definidas, agora eu consigo aplicar o critério de falha com essa condição do fator de segurança de 2,5, e eu tenho aí 11,357 sobre 1 vezes 1, né, que é o sigma 1, dividido por 31,8, mais o sigma z sobre 31,8, igual a 0,4. Isso aqui vai me dar uma tensão na direção z, num valor de 1,363 MPa. Eu sei que esse valor, né, ele é compressivo, tá? Então aqui eu tenho, né, como o item C pede, né, qual seria a tensão compressiva mais severa que poderia ser aplicada. Então seria 1,36 MPa para esse critério, para essa situação. No Dolen, ele me dá 10,63, né? Dá bem diferente a resposta, né? E aí, se vocês quiserem depois estudar bonitinho lá o livro para ver a diferença, né? Por que deu essa diferença, né? As outras respostas a gente não teve tanta diferença, mas essa foi a resposta bastante diferente, né? Por quê? Porque o critério de falha ele não estuda, ele não está fazendo por essa simplificação que eu estou colocando aqui, né? Assumindo que essa é a única tensão equivalente. Ele calcula lá mais de uma tensão equivalente, pelo que eu entendi. Alguém quer fazer alguma observação? Deixa eu ir lá no... Ninguém. Alguém quer fazer alguma observação? Eu posso ir para o último exemplo. Então vou voltar lá. Ninguém está comentando nada, então vamos lá para o último exemplo.
Exemplo 5. Olha só, vamos lá. Um tubo de parede, espessa, veja, é diferente de tubo de parede fina, tá? Isso aqui é um tubo de parede espessa, tem raios interno e externo. Tem raio interno e externo de 30 e 50 milímetros, respectivamente. Sendo constituído de ferro fundido cinzento. Descrito na tabela 7,1 do livro didático. Item A. Qual seria o fator de segurança contra fratura para uma pressão interna de 20 MPa. Item B. Qual seria o fator de segurança contra fratura se fosse aplicada uma força axial de 700 kN, além da pressão interna considerada. Na parte A. Bom, aqui também é mais uma provocação, né, de conteúdo, vamos dizer assim, que a gente não vai apresentar em técnicas, né? Na verdade, seria algo que você teria que ter visto em Mecânica dos Sólidos 2, em Teoria da Elasticidade, que é as expressões para analisar a estimativa de tensão em tubo de parede espessa, que é diferente do tubo de parede fina. Para esse problema especificamente, que eu só tenho a pressão interna, a solução, eu tenho um tubo, não é, de parede espessa com raio A interno,
raio externo B, e a tensão ela vai ser avaliada, né, na espessura do tubo, né? E a variável, né, que eu vou avaliar essa tensão na direção e, na verdade, a variável que vai me caracterizar a avaliação da tensão nos diversos pontos da espessura do tubo, eu vou chamar de R, tá? Eu sei que para tubo de parede espessa, eu vou ter uma tensão na direção própria, na direção radial e na direção tangencial, né? Uma na direção do raio e a outra na direção da circunferência, né, do meu tubo, tudo bem? A tensão na direção radial para a pressão interna, ela é dada por essa expressão aqui, ó. O valor da pressão, né, vezes A2 sobre R2, onde o A é o raio interno, o R é essa medida radial, né, da espessura do tubo, menos A ao quadrado sobre B ao quadrado, onde B é o raio externo do tubo, tá? Isso daqui, deixa eu só colocar aqui, isso daqui, o sigma R, deixa eu primeiro fazer aqui a expressão, depois eu coloco. Isso daqui dividido por 1 menos A ao quadrado sobre B ao quadrado. Isso daqui é o sigma na direção radial. Para essa situação, né, somente pressão interna, essa tensão radial ela sempre vai ser negativa, tá? Ela sempre é menor que zero. E a tensão, né, que eu estou chamando aqui de sigma T, que é na direção circunferencial, tangencial, ela vai ser dada por PI, que é a pressão interna. Isso daqui, deixa eu colocar em outro lugar para não confundir, vou colocar na próxima página. Vou colocar mais aqui à frente. Então, o sigma T, ele vai ser o PI, que é a pressão interna, vezes raio interno sobre raio externo, mais raio interno sobre a medida na direção radial, né, na espessura do tubo, dividido por 1 menos raio interno sobre raio externo. Tá? Essa tensão aqui ela sempre vai ser positiva. Então, a partir dessas expressões aqui, né, eu sei que avaliando a situação crítica do estado tensional na espessura do tubo, né, deixa eu colocar aqui, na situação crítica, né, na situação crítica de distribuição de tensão, na espessura, qual vai ser a situação? É justamente R igual ao raio interno. R igual a A vai me dar a situação crítica de distribuição de tensão. Então, nesse caso, né, para o R igual a A, eu sei que a tensão radial vai ser o valor da própria pressão interna, que vale menos 20 MPa, e o sigma T, agora, ele fica particularizado por essa expressão aqui. Né? 20, né, vezes 10 a 6, vezes 30 vezes 10 a menos 3, isso daqui é o quadrado, sobre sobre 50 menos 10 a 3 ao quadrado, isso daqui mais 1, isso daqui, vou colocar aqui um colchete, isso aqui tudo dividido por 1 menos
Isso aqui ficou 1 porque é o A ao quadrado dividido pelo A ao quadrado, tá, gente? Aqui, ó, da expressão, né? Porque eu estou pegando para R igual a A, tá? Então, como aqui, ó, R igual a A, tá? Então, por isso que é A ao quadrado sobre B ao quadrado mais 1, que é o que eu estou escrevendo aqui agora. E 1 menos o valor de 30 vezes 10 a menos 3. Isso daqui ao quadrado sobre 50 vezes 10 a menos 3, isso daqui ao quadrado. Perfeito. Isso daqui vai me dar uma tensão no valor de 42,5 MPa. Trativo. 42,5 MPa. Ora, veja, esse estado, né, nesse ponto aqui, né, ó, né, interno do tubo, né, que é o mais crítico, eu estou vendo que ele é um estado para esse carregamento com dominância de tração. Então, eu não posso, na verdade, calcular, né, o fator de segurança utilizando lá o critério de Mohr-Coulomb. Eu tenho que utilizar o critério da máxima tensão normal para definir aí a situação de falha, né, o critério de falha. Então, nesse caso aqui, a tensão última, então o fator de segurança aqui, ele vai ser o limite do material à tração, que nesse caso daqui vale 214. Eu não coloquei, né? Então, isso daqui teria que pegar na tabelazinha lá que ele deu, né? O sigma última atração é 214 MPa e a tensão última compressão vale 770 MPa. Então, aqui eu tenho 214 dividido pelo equivalente do caso da tensão normal, do critério da tensão normal, da máxima tensão normal, que no caso daqui é o sigma 1, que no caso aqui é o sigma T, que vale 42,5 MPa. Isso daqui vai me dar 5,04. Tá? Então, eu não posso aplicar aqui o critério de Mohr-Coulomb lá para calcular esse fator de segurança. Aqui eu estou fazendo, né, o limitante pelo atuante equivalente. No caso, o equivalente aqui, ele é o 42,5. Então, nesse caso aqui, a gente bate a resposta igualzinho lá ao que o livro do Dolly me coloca. No item B, né, ele me fala o seguinte, né, ele me pergunta, né, qual é o fator de segurança contra a fratura se fosse aplicada uma força axial de 700 kN, além da pressão interna considerada na parte A. Então, o que eu preciso agora no item B é simplesmente calcular, né, a tensão normal, né, que é dada pela razão entre a força normal aplicada e a área da seção transversal. A área da seção transversal é a área do tubo, que é muito facilmente calculada, né? A área do tubo, né, é π, raio externo menos raio interno, né? Isso daqui vai me dar π 50 ao quadrado menos 30 ao quadrado. Isso daqui me dá 5.026,55 milímetros quadrados. E se eu pegar isso daqui, Newton por milímetro quadrado, né, menos 7, já vai me sair em MPa. 5.026,55. Isso aqui vai me dar menos 139,26 MPa. O que é que acontece? Se eu agora, né, aí o estado tensional que eu vou ter são 3, né, eu não tenho cisalhamento, são 3 normais, então elas já são as principais, né? Eu não tenho cisalhamento nesse problema aqui. Então, eu vou ter que o sigma 1 vale 42,5 MPa, sigma 2 vale menos 20 MPa, e o sigma 3 vale
menos 139,26 MPa. Então, aqui, o domínio, aí sim, é reta 2, é a linearização da envoltória de Mohr, né, estabelecida pelo critério de Mohr-Coulomb. Né, é um material frágil com estado de tensão dominante compressivo. Aí sim, agora eu aplico, né, o critério de Mohr-Coulomb, que é o M, sigma 1 sobre o módulo de sigma último compressivo, menos sigma 3, módulo de sigma último compressivo, menor ou igual a 1. Para os dados do problema, né, o M é o sigma U sobre... é o sigma... No caso aqui, o M é o sigma C sobre o sigma T, né? O M aqui é o módulo do sigma UC pelo sigma UT. Isso daqui vai me dar 770 sobre 214. Isso daqui vale 3,598. E o restante eu já tenho. Então, vamos lá. 3,598 vezes 42,5 sobre 770 é mais 139,26 sobre 770. Isso daqui menor ou igual a 1. Então, vai me dar o quê? Deixa eu colocar aqui. 0,3795 menor que 1, né? Ou seja, não falha. E qual é o fator de segurança? É o inverso desse valor. Então, o fator de segurança, né, é 2,64. Tá? Eu acho que a resposta que o livro do Dolan me dá é 3,8, mas dentro daquilo que a gente discutiu. Né? Ele não calcula o fator de segurança dessa forma, ele não calcula a tensão equivalente exclusivamente por expressão tipo essa, tem outros elementos aí. Mas veja que a gente não foge tanto, né? Só aquele problema lá que deu uma resposta um pouco diferente, mas o restante não saiu tanto. Né? Possivelmente porque o outro problema lá tinha cisalhamento, né? E o cisalhamento, essa expressão aqui, né, que eu construí, ele não levou em conta, né, para a caracterização dessa reta aqui, ou dessa tensão equivalente, né, única aqui, no sentido de escrever o critério em função dos limitantes, sigma U e sigma T, né, sigma UC e sigma UT, e das tensões principais. Lá ele leva em conta também a limitante lá em relação a um ensaio de cisalhamento. Perfeito? Então, no próximo momento síncrono, a gente já, né, entra nos critérios mais aplicados, né, vamos dizer assim, ao dia a dia, né, de trabalho de vocês, futuros engenheiros aeroespaciais, né, o critério de Tresca, né, que está associado à falha, né, por escoamento de material dúctil. E na próxima semana a gente apresenta o critério de Mohr-Coulomb, o critério de Mises, também associado à falha por escoamento de material dúctil. Tá? Perfeito, então, gente. O que foi, Antônio? Pode ir, pode ir. Tá, agora entendi. Agora eu peguei. Porque chega esse horário aqui, eu já estou super cansado. Né? Um monte de reunião desde manhã. E aí você já fica sem forças, sem muita força para pensar, né? Ou para conjecturar qualquer coisa que vocês colocam aqui, a partir do que eu falei lá atrás. Né? Esse tópico, na verdade, ele não é difícil. O difícil é você recuperar todos esses assuntos, né? Vamos dizer assim, que acaba associando a aplicação do próprio critério, né? Porque o critério em si, né, não tem muita dificuldade, né, de entender a lógica do critério. O ruim é a contextualização da aplicação do critério, né? Mas eu estou tentando trazer aqui, né, na verdade, vários exemplos, né?
exemplos de viga em flexão, que já tem gravado, esses outros exemplos, né? Tubo de parede fina torcida, tubo de parede espessa, exemplo tridimensional, exemplo bidimensional, né? Possivelmente, próxima aula, a gente vai fazer algo relacionado à roseta de deformação. Então, estou recuperando tudo aí. Fazendo um bem para vocês. Para quem viu, reforça. Para quem não viu, é hora de aprender. Não é? Tá? Vou finalizar aqui a gravação. Até o próximo momento síncrono. Né? A gente está gastando em média aí 1h30, né, nos momentos síncronos.